Fala, turma! Boa noite! Mais um LT4 Cast Show. E hoje um assunto que vai dar pano pra manga. Vou apresentar o nosso convidado e tenho certeza que vocês vão querer saber muita coisa hoje. Vamos lá? Dr. Pedro Melo, médico ortopedista, prescritor de cannabis medicinal, certificado pela USP. É um dos maiores nomes da medicina endocannabinoide. Consegui falar essa palavra. No país. Fundador da clínica CB Doctor, a primeira clínica fundada no estado de São Paulo. Especialista na aplicação da terapia com cannabis medicinal. Seja muito bem-vindo ao LT4 Cast Show, Dr. Pedro. É isso, Lucas. Uma ótima noite para você, uma ótima noite para todo mundo que está assistindo aí em casa. Obrigado por ter a companhia de vocês desde já. E é isso, vamos trocar uma ideia, como você falou, de um assunto que é bem polêmico, mas gera uma curiosidade, muita gente nem ouve falar muito, muita gente ainda tem um certo preconceito, então vamos abrir um pouco a cabeça vamos da abrir galera, a mente da turma, Pedro. Esse é o plano, meu irmão. Essa é a meta. Estamos aqui para isso, né? Vamos lá, como que foi isso? Você se formou em ortopedista e quando que você falou... Luquinha, eu vou para tipo esse caminho, é o que eu gosto, tem muito benefício. Quando que você teve essa virada? Irmão, é uma história até bem curiosa. Eu sou de família de ortopedista, de médicos de ortopedista. Então, a cannabis já era algo que eu estudava desde a minha faculdade, desde a minha formação na faculdade, mas a gente via isso como algo muito distante aqui no Brasil. O Brasil sempre foi meio... já anda muito atrás em relação aos outros países. Isso. Então, é o que eu via como distante. Quando a gente falava de estudar, era estudar fora do país sobre isso. Então eu já tinha esse interesse, mas não via algo como uma prática minha que eu pudesse chegar a esse ponto. Aí em 2019, em outubro, a Anvisa autorizou que todos os médicos pudessem prescrever e a importação dos produtos à base de cannabis de outros países. Foi quando algo que para mim já tinha um embasamento teórico, veio a oportunidade de realmente vou trabalhar com isso. Só que aí tinha que chegar em casa e contar naquele almoço de família que eu ia parar de trabalhar com ortopedia. Nossa. E ia trabalhar com maconha. Né? Então, que é a mesma coisa, Pedrão. Posso te chamar de Pedrão? Pedro, fica à vontade, Pedrão, como você quiser, querido, tá. claro. Mas é a mesma coisa, maconha e cannabis é a mesma coisa. Nós estamos tirando da mesma planta, da mesma fonte, o que muda é o fim para o qual a gente vai utilizar. E aí aquele almocinho em casa, todo mundo tranquilo, e aí fica naquela expectativa, né? Pessoal, preciso falar um negócio com vocês. Vai ser pai, finalmente, aquela coisa, todo mundo feliz. Então, eu vou parar de trabalhar com o que vocês estão esperando que eu faça e sempre tiveram. E eu vou trabalhar com algo que vem um propósito maior, que eu acredito e tal. E aí falei da questão da cannabis e da maconha. E aí, cara, foi uma confusão bem grande. Foi um episódio até, teoricamente, de início até traumático em casa. Imagino. Tipo, mas você fez, a gente pagou faculdade pra você trabalhar com tráfico de droga, vai abrir uma boca de fumo no seu consultório. Então começou a ter mais ou menos esses pontos de até um preconceito que já vinha ali dentro de casa, de certa forma. Um pouquinho no posterior sobre isso. Por um tempo, né, meu pai, né, não gostou muito do assunto. Em cima do muro. Isso. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso em outros podcasts, outros programas, tinha aquele negócio de minha mãe assistia na sala e meu pai assistia no quarto, porque tinha aquele negócio de não quero saber o que está acontecendo. Mas quero no final. Realidade de hoje. Alguns pacientes começaram a ir no consultório dele. Para você ter uma ideia, meu pai é Pedro Melo e eu sou Pedro Melo filho. E aí o pessoal começou a ir no consultório. Oi, doutor Pedro, tudo bem? Então eu vim atrás daquele remedinho de maconha que tá todo mundo falando. Aí meu pai, pelo amor de Deus, que é isso? Que remédio de maconha? Você tá louca? Sai da minha sala. É meu filho. E aí ele começou a entender que algo que ele, a princípio, podia não gostar e ter os seus preconceitos, sem problema. Mas os pacientes tinham uma necessidade disso. E ele, como médico, tinha, né, se podia ver a oportunidade. Então, hoje, a realidade é que meu pai indica paciente, ainda tem cupom de desconto para os pacientes indicados para ele. Então, gerou uma abertura muito maior sobre o assunto. E como eu acredito, né, nada é por acaso, nada acontece por acaso, sofrer esse preconceito no âmbito mais íntimo, isso. Que aí depois disso, qualquer um que fosse me ironizar... Você já estava preparado e calejado. Dentro da minha casa já foi tenso, então hoje abriu o caminho mas dentro nem de casa. Mas culpa por eles, Pedro, porque sempre foi uma barreira, né, cara? Ainda é? Tráfico de drogas, não, mas na hora que nós fizemos um bate-papo aqui, meia dúzia de coisas que nós conversamos, a gente percebe que, cara, não, o negócio tem benefício. E a gente tem que explorar o benefício da maconha, da cannabis, né? Tem o teor medicinal da conversa, é lógico. Tem aquela cannabis que o pessoal usa para o recreativo, festa, show, rolê, isso. Mas vamos trazer esse teor medicinal para a conversa de... Tem um óleo com documentação, com receita, acompanhamento. E não tem nada a ver com a outra cannabis. Não, é o teor medicinal que a gente está querendo colocar para essa conversa, né? Isso que é o legal. Que legal. Pedrão,
Podia nos contar um pouco sobre a sua jornada na medicina e como você envolveu com a medicina da cannabis? O que foi a virada? Foi quando você se especializou nisso? Isso. Teve essa questão da abertura, a gente entendeu que tinha como prescrever, mas tinha que ter um centro realmente para ter um acompanhamento, um trabalho todo, porque envolve toda a documentação. E antes de mais muito nada... burocrático, né, Pedro? Isso, não, hoje não. Hoje tá mais não é mais fácil. burocrático e hoje não é mais caro como era 4 anos atrás, como a gente abriu a clínica. Sim. Mas tinha uma questão, ainda mais há 4 anos atrás, de muito mais de desmistificar o assunto do que porque o paciente, antes de chegar no Dr. Pedro, ele tinha que abrir a cabeça, ele tinha que entender que aquele assunto que ele tinha preconceito pode ser útil. Quando a gente abriu a clínica, a grande maioria, o perfil dos nossos seguidores e dos pacientes eram pacientes entre 18 e 30 anos, sexo masculino, que já faziam contato com a substância. Então a gente brincava, os maconheiros já gostam da gente. Sim. E eles não viram paciente na maioria deles. A gente precisa cutucar a mãe deles, a vizinha. Então começou a trazer esse trabalho de marketing e de propaganda já da clínica, como eu falei, que tinha que antes trabalhar com modular um pouquinho a cabeça da sociedade antes de trazer ela para dentro de um consultório para pagar uma consulta para poder fazer uso de algo que ela abominou a vida toda. E agora ela tá precisando disso para poder resolver algum problema. Aí tem que ver, colocar na balança quanto vale a pena ela rever esse preconceito para algo que pode ser benéfico para ela. Né? Quando que você se certificou com a questão da cannabis? Quando que foi essa trajetória? Foi difícil você se certificar com isso? Você falar dessa parte de especialização. Dessa parte de especialização. Eu sou especialista pela USP de São Paulo. Pela USP de São Paulo. Numa conversa até, numa história até curiosa também, que eles abriram um curso de pós-graduação da USP. E aí o que aconteceu? Ia ser uma semana toda com vários professores de fora do país e tal. E aí ia ser de segunda a quinta ia ser a parte teórica e sexta, sábado, domingo a parte prática para os médicos. Certo? Um curso aberto para todo mundo. Segunda, quinta, lotado. Aí na sexta-feira foi que eu fui entender o que estava acontecendo. Quando chegou no curso prático, só tinha eu. Ou seja, a galera que estava lá de segunda a quinta era muito curioso, jornalista. Depois foi embora. Que não podia participar da sexta, sábado, domingo, que era prática. E aí que eu entendi que não tinha ninguém, então acabou que na sexta, sábado, domingo teve um curso prático só para mim. Só para você. Fantástico e tal. Perfeito. E a USP ficou nesse negócio. Pô, a gente fez um negócio e não apareceu muita gente. Não fizeram mais. Olha isso. Ou seja, a especialização da USP não teve mais nenhuma, só teve essa. Só foi você. Só teve um certificado. Que foi você. E é o meu. Isso foi bom não pra caramba. Por acaso, eu acabei sendo, pelo menos por um tempo, até depois criarem outras especializações, o único especialista até então pela USP em relação à medicação. E não porque é o Dr. Pedro, não disse por acaso. Por acaso. Olha que legal. E aí, com essa certificação, foi um dos sinais aí do universo de que eu estava no caminho certo e de a gente já voltou nessa de clínica estruturada. Precisamos ter secretária, psicólogo, farmacêutico. A gente já montou a estrutura de clínica canábica. Foi aí, essa era a próxima pergunta. Foi aí que você montou a clínica CB Doctors. CB Doctors, isso. Que ano que foi isso? Em 2000, foi na virada, finalzinho de 2019 em janeiro de 2020. Quando você falou, cara, eu vou usar isso e vou trazer isso pro meu benefício. É algo que eu já acredito para mim. Agora a gente vai começar a colocar na minha prática clínica de trabalhar com as pessoas e poder levar esse benefício para elas. Com conhecimento, com sabendo o que tá falando. Documentação legal, tudo certinho, acompanhamento, para fazer isso da forma mais legal possível para não ter problema nenhum com isso. Show. Não tá aqui na pauta, deve estar na frente. Quais são as pessoas que mais te procuram hoje, Pedrão? Para resolver qual tipo de problema? Porque eu tava postando aqui, minha mãe postou, pelo amor de Deus, vê com ele se tem alguma coisa de dor, alguma coisa que pode. Perfeito. Porque eu sei que a cannabis, a maconha, tem alguns remédios. Até eu vi um vídeo uma vez de uma criança tendo convulsão, com muita dor. E a mãe falava que o único remédio que aliviava ela era cannabis. Perfeito. Quais são as pessoas que mais te procuram hoje para quais tipos de problema, de dores, essas coisas, entre aspas? Vou te explicar o básico, aí você vai entender por que abre um leque tão grande de opções. Hoje a gente tem no nosso corpo um sistema endocannabinoide. Mesmo que você nunca tenha consumido na sua vida, você tem um sistema endocannabinoide no seu corpo. Eu tenho isso no meu corpo. Tem isso, que são as células que são receptivas, que são ativáveis a partir do contato da substância. Então, por isso, nosso corpo já produz o que a gente chama de endocannabinoides. Por isso, endocannabinoide... Aí, ó, você que ensaiou e você acertou e eu que errei. Medicina endocannabinoide, endocannabinologia. Porque a gente tem esse sistema que já é produzido, e aí os dois endocannabinoides, o 2-AG e a anandamida, para não ficar muito complexo. Por quê? Porque quando a gente faz o consumo da substância, o CBD e o THC, eles mimetizam essa substância. Então, o que a gente faz é o consumo dos fitocannabinoides, que são a mesma coisa dos endocannabinoides, para poder balancear esse sistema. Para balancear. O único lugar do nosso corpo que não tem receptação é o coração.
Ou seja, tirando o coração, qualquer outra parte do seu corpo que você tem uma patologia, ela pode ser ajustável a partir do consumo da substância. Olha isso. Então isso aí já gera o leque desse tamanho Gigante. de patologias que você, que o pessoal de casa pode ter para ser tratado. Uma dor nas costas, Aí envolve a parte neurológica, que traz desde a criancinha ali com autismo até o vovozinho ali com Alzheimer e um Parkinson, a criancinha com epilepsia, como você falou, dores crônicas, pela questão de ter trabalhado, né, com ortopedia, hoje não mais, tem uma procura muito grande de paciente nossa para dor crônica, seja ela palpável, um trauma, uma hérnia de disco, uma lesão, seja algo psicossomático, fibromialgia, enxaqueca, que não é palpável, não tem um exame, mas o paciente sofre de dor também. Outros pontos bacanas. Isso é para deixar amplo, acho que depois a gente vai entrar em cada um deles. Câncer. Câncer, Eu sou apaixonado, acho que os resultados são fantásticos. Olha isso. Por mim, se eu pudesse tratar só uma patologia, Seria eu o trataria câncer. só paciente oncológico. E tem resultado. Resultado muito legal, desde sintomas físicos, psicológicos, tá? Olha Para a isso. questão do câncer. Sim. Estímulo da fome. A gente entra na brincadeira da larica, de quem faz uso de cannabis estimula a fome, Resolve. que para uns acaba sendo ruim, para outros Para é outros positivo. é bom, E positivo. paciente quimioterápico, nosso, que sai da quimioterapia e vai pro rodízio de pizza. Você tá E brincando. vai se alimentar. Tem gente que ganha peso depois do tratamento oncológico. Olha, isso é bom, né? Isso é fantástico, porque é onde Proteína, o paciente piora. tudo. Isso, essa É. questão de ficar debilitado nutricionalmente. Olha isso. E aí a gente tem a questão da dor, vamos falar da mamãe já já, então efeito analgésico e anti-inflamatório, então só aí a gente já tem sintomas físicos que ajudam bastante. Agora tem muitos estudos hoje, inclusive um dos mais utilizados em palestra e tal no mundo, ele é brasileiro, de efeitos antitumorais e anticancerígenos da Olha medicação. Então o THC em alta quantidade ele consegue reduzir as lesões cancerígenas. A gente tem paciente que tem alta de ambulatório oncológico, isso documentado, lógico, Comprovado. prepotência minha de dizer que é só por causa da cannabis? Não. É associativo com a químio, com a rádio, então é para facilitar o Só que a funcionamento de cannabis outros. ajuda. Ajuda muito. Muito. Cara, então porque você ajuda, Entendeu? por que que não, né? Os resultados são fantásticos. Então, essa parte oncológica é legal. E aí, deixei por último para a gente falar justamente sobre uma questão que, na verdade, que você começou perguntando, que a gente mais trata. E aí, nós estamos no período pós-pandemia. Até agora, um período pandêmico. Sim. Então, a parte de ansiedade, depressão, insônia, adultos jovens que, por causa da pandemia, teve problema com a empresa, o familiar morreu, faliu. Então, hoje, a grande maioria dos pacientes, mesmo que não seja primariamente eu sou ansioso, pacientes que têm outras patologias acabam trazendo o Olha psicológico afetado. Então, hoje, ansiedade, depressão, insônia é a maior procura realmente para tratamento à base de cannabis. Olha com isso. certeza. Pedrão, fiz uma viagem agora para fora do país e lá tem aquelas lojinhas na Itália que você vê os produtos, né? Só que, cara, na hora que você vê, você fala, nossa, você pega na mão, é o mesmo cheiro, tudo é a mesma coisa. Só que a intensidade do produto não é a mesma. Então, eu queria só que você explicasse um pouquinho, porque às vezes a pessoa tem esse preconceito, fala, putz, não, mas vai virar um maconheiro, vai virar um... Não, porque o cara que fuma maconha, ele quer um barato, ele quer, às vezes, sair na vibe dele, tudo ok, legal, direito dele, cada um faz o que quer. Porém, a medicinal não dá o barato, ele não consegue atingir o que ele procura. Pelo contrário, por isso que a pessoa tem que entender que tem essa diferença. Explica um pouquinho disso para nós, por favor. Essa é a régua que traz para nós entre o recreativo e o uso por diversão, a festa, o paciente a pessoa que usa para um rolê, para um show, e quem não pode por algum motivo, ou não pode ou não quer esse tipo de efeito. Então tem tantas algumas necessidades. E aí, quando a gente fala dessa parte de diferenciar recreativo de medicinal, a molécula que a gente coloca em jogo é o THC. THC. Porque quando a gente fala de THC, ele em níveis altos, ele te gera essa sensação de euforia, de estímulo, de você estar numa festa, num evento. Então, essa ideia, normalmente, quem É o busca para uso THC que recreativo manda. é ele que está procurando uma concentração de THC. Então, quando a Anvisa, quando o setor medicinal farmacológico que envolve a cannabis diz que o THC é medicinal, ele coloca essa régua de 0,3%. Tá. Isso seja na Itália, nos Estados Unidos, aqui É no mundo Brasil. inteiro. A régua, o limite é de 0,3%. Por quê? Acima de 0,3%, a pessoa que fazer o consumo do THC pode sentir alguns efeitos psicoativos, psicomiméticos. Não gosto do termo. Tem gente que fala de alucinação, não é esse ponto, né? Tem gente que até procura para isso, não é esse caso. E não chega. Mas quando a gente fala de uma quantidade alta de THC, traz esses efeitos que conferem a ele o recreativo. Qual seria a quantidade do barato que dá... O 0,3 é o medicinal. Qual seria a outra, só pra gente comparar? Hoje temos flores, pacientes que fazem uso recreativo aqui no Brasil não é autorizado, fora daqui que tem flores com até
De THC, 40%, 43% Nossa, de muita quantidade. diferença, cara. O 0,3% ele é suficiente para te conferir efeito medicinal, Olha isso. analgésico, antitumoral, tem todos os efeitos terapêuticos, mas e aí que está a questão. Quando você fala 0,3%, você separa dois públicos. O recreativo, como a gente E falou, o medicinal? e o medicinal por quê? Porque se o paciente que tem que tomar 20 gotas sem querer toma 30, esse a mais do THC não vai fazer mal para o paciente, por isso essa regra. Então, tanto para controlar quem não quer sentir esses efeitos, quanto para quem quer também colocar de lado essa galera aí. Assim, não adianta eu usar isso aí que não vai dar nenhum barato, não vai resolver meu Mesmo problema. que você queira ou que você não Cara, possa, você não tem. Então, isso é isso importante. é legal porque confere para você, na verdade, que tem um certo receio em relação a fazer o uso medicinal, em relação ao THC, mas eu vou ficar viciado, eu vou ter algum efeito. A gente confere tanto com o tratamento, com o acompanhamento, mas também tem esses níveis de canabinoide que não deixam, que trazem uma forma segura de consumir sem que corra alguns riscos que as pessoas têm um pouco de receio em relação a fazer o uso. Olha isso. E Muito hoje, legal. hoje tem, que você estava comentando comigo, tem pessoas que precisam, que são receitadas, que podem cultivar em casa a planta. Isso é legal. Explica um pouquinho para nós disso. Tem que Isso ter é muito autorização. legal. Hoje o HC de cultivo, o habeas corpus de cultivo já é uma realidade. Já é uma realidade. Já, inclusive aqui no Brasil, já tem, no Brasil não, aqui em Ribeirão Preto, tem muitos pacientes, a gente tem uns 10 pacientes que eu já que tenho cultiva a autorização, planta. autorização na justiça. Se alguém denunciar, se a polícia for lá, Tá aqui. eu posso, eu falo assim, de 100 pés, 150 pés, Caramba. quantidades altas de medicação para poder produzir o seu óleo, para poder produzir e fazer a sua medicação. Então hoje, o que acontece? Qual é a realidade dessa? Tem a medicação que ela, de certa forma, é um pouco cara ainda, né? Não tanto quanto era 4 anos atrás, hoje é mais acessível. Hoje tá mais assim. Mas tem um paciente que tem 3 filhos, que tem necessidade para ele e para a esposa dele. Então, essa ideia do cultivo hoje, o paciente consegue entrar na justiça pedindo autorização Olha para cultivar a isso. sua medicação. A gente faz a parte médica, que é a receita médica e o registro da Anvisa. Uhum. Um parênteses para Tem que tirar ter o HC. registro na Isso, Anvisa? É isso que eu ia falar. Deixando o HC de lado agora um pouquinho, todo paciente precisa de um registro da Anvisa. Ponto. É o documento que autoriza você, Lucas, a comprar e transportar a substância. Sim. Avião, carro, ônibus, é parado numa blitz, Tá irmão, aqui. você tem no seu celular um documento que autoriza você a transportar cannabis. Ponto. Isso a clínica faz para os pacientes. A Tá. gente faz para todo mundo. O paciente sai da consulta com esse documento em mãos já. Tá legalizado, Já não tá fazendo legalizado nada como errado. paciente. Então a parte médica você já tem ali a autorização. Minha perna é grande, né? Nós estamos batendo o joelho com o joelho aqui embaixo. Aqui, O homem ó, tem né? 2,5 metros de altura, filho. Vou descansar. Ó, eu já subi esse banco aqui, meu, Rafa. Ó, já o banco tá lá em Eu cima. já bati o joelho dele umas 3 vezes aqui. Pode falar, tá tranquilo. Então, o registro da Anvisa é a primeira parte médica, é o meu médico e a Anvisa autorizando você como paciente. Aí o que ele vai entrar na justiça? Aí os advogados vão pedir dizendo que você tem autorização médica, mas não tem o dinheiro para bancar aquele tratamento. Sim. Então você precisa cultivar a sua medicação. Cultivar. Isso. E aí hoje tem paciente conseguindo com até 7, 10 dias essa autorização. Olha não isso. demora muito. E você ajuda a E a chegar gente nesse ajuda. ponto. A gente tem tanto, a gente indica os advogados, um curso que o paciente precisa ter um curso de cultivo e extração. Tem várias associações Você faz que tudo fazem. isso, pô. Isso a gente indica para tudo, tá? Para essa parte do HC eu falei, tem Legal, todos os pacientes tirando essa documentação. Isso é lindo. O cara fica legalizado, não tá fazendo nada de errado e tá cuidando da saúde. Pronto, você quer fazer o uso inalatório, quer fumar suas plantinhas, também tem uma indicação medicinal para uso inalatório. Ele é aceito terapeuticamente. Ah, eu quero extrair o óleo, a pomada, o creme. Fica Tá aí. livre para você a sua Que medicação. legal, cara. Fantástico. Onde que fica a sua clínica? Fala pra nós, Aqui no Adriano. Iguatemi. Aqui não, né? Eu achei que eu estava em casa, não. Então é que eu sempre aponto aqui. Que É lá legal. no shopping do Iguatemi. Tem Olha. o prédio business lá e a gente tem a clínica já está lá. Já tem 2 anos Olha que de legal. espaço físico. Galera, Fica o convite para conhecer, né? Poxa, de tanto seu para todo mundo que estiver em casa, fica o convite para vocês darem um pulinho lá. sem dúvida. Tomar um café, claro. Fala uma coisa, o governo Tarcísio liberou o tratamento medicinal com cannabis esse ano. Como você trabalhava antes dessa decisão? Era meio burocrático ou não? Você estava na lei e tudo, mas agora ajudou por causa dessa liberação? Em março, o Tarcísio aprovou a lei de que ia ter distribuição gratuita. Sim. E aí ele disse o quê? Ele pediu para quem prescrevesse para os pacientes, me dão 60 dias para eu dizer da onde vem, se vai vir de fora, se vai vir daqui, quem vai conseguir, qual é o remédio, tudo que vai acontecer, certo? Isso foi em março. Agora desse ano, Nós estamos em agosto. em agosto. Nenhum paciente tem medicação gratuita pelo SUS aqui ainda. Acabou. Ponto. Não tem. Essa é a E vai realidade demorar pra hoje. ter, a verdade é essa. Disseram para nós 60 dias. Tá? Hoje, só para dizer na verdade a realidade, porque se tivesse eu ia ser o primeiro, como eu comemorei quando aprovou Fala, a lei, eu galera, comemorei. tá dando, tá... Fantástico, até porque tem paciente meu que fez a consulta e tá esperando a gratuidade porque não quis comprar o remédio. Então assim, hoje
com a lei aprovada, isso ainda não foi regulamentado. Não é Tá. uma realidade hoje, infelizmente. Tá, deixa eu te perguntar. Você falou do SUS. Convênio cobre isso ou não, Pedrão? Os convênios, eles não têm a cannabis como uma especialidade registrada. Então, ele não tem um médico que trabalhe e atenda pelo convênio. O que acontece é que tem as cotas, né, de paciente que paga o convênio, mas não usa nenhuma consulta. Então, ele faz a consulta com a gente, Consegue pega a nota transferir. fiscal e abate ali o valor da consulta. Principalmente os convênios grandes são os que liberam com mais facilidade tanto a consulta quanto a medicação. Tá. Tem muito convênio hoje que banca a medicação para o paciente, porque acaba sendo um direito para ele e meio que vai entrar na justiça depois e vai conseguir. Então, quando o O paciente cara já pede, sabe. eles já estão liberando. Tem muito convênio grande que já está liberando. Então, o cara que tem convênio pode procurar. Pode procurar e fazer a chegar, consulta Pedrão, e depois tem ele convênio tal, Bradesco, Unimed, não, Perfeito. entra. Então faz dá a para consulta, fazer. a gente emite um recibo e um laudo e ele abate lá no valor da consulta. Cara, que legal. Nenhum problema. Quais são os maiores mitos da cannabis medicinais? Eu sei que deve ter Cara, tem vários. uns bons, na verdade. Tem um que eu gosto, na verdade, que todo mundo sempre pergunta sempre, que é a questão do queimar neurônio. Né? Que todo mundo É sempre verdade. fala, mas o cara vai ficar burro, vai queimar neurônio. isso E não hoje é um existe. mito enorme, tanto que patologias neurológicas É são verdade. tratadas com a cannabis. Então, é justamente o contrário. Tem duas palavrinhas que são levemente complicadas, eu vou quebrá-las para você. Neurogênese. Tá? A neurogênese é a produção, a gênese já é o nome bíblico, né? De a produção, a criação, o nascimento de algo novo. Então, a neurogênese é a capacidade de aparecimento de novos neurônios, da criação de novos neurônios. Então, a neurogênese e a neuroplasticidade, a capacidade elástica da gente poder esticar como se fosse um alongamento antes de Sim. atividade física, conferem à cannabis esses dois efeitos que conseguem estimular novos neurônios e a plasticidade deles. Então, patologias como autismo, como Alzheimer ou epilepsia, que tem essa atrofia cerebral, que tem esses pontos de falta de comunicação neurológica, por isso que geram os sintomas, a gente consegue estimular essas áreas. Então, as patologias neurológicas foram algumas das primeiras a serem descobertas, e é curioso porque a gente fala de dois extremos de idade, né? Nós estamos falando do Alzheimer, do vovozinho E lá, da criança com autismo. com a mesma resposta positiva por Olha causa dessa isso, questão de cara. estímulo neurológico. Então, a primeira que me vem à cabeça, que normalmente as pessoas perguntam, é justamente É isso. essa do queimar neurônio, porque isso cai por terra na hora. Eu vou te falar, eu tenho um cliente, não vou citar o nome não, do filho dele é autista. O autismo está crescendo cada vez Muito. mais, né? Muito. Porque antes, que nem um pediatra amigo nosso de Garaxê veio, antes as coisas aconteciam, mas não chegava no autismo. Hoje você consegue identificar isso. E ele trata o filho dele com autismo Perfeito. com a cannabis. Cara, ele falou assim que a evolução do menino foi monstruosa. É muito legal. E o menino tem 7, 8 anos. Falou, Lucas, não deixa de tratar. Mas ele teve um problema de não ter conseguido. Aí teve que buscar fora. Aí acho que agora no Brasil deve estar aqui Há no um Brasil. tempo atrás ele com certeza devia ter tido Só uma buscava dificuldade fora. maior, e até questão burocrática de tempo. Ele viu o filho dele melhorando, não Muito. tendo mais dor. Eu falei, cara, Lucas, como que eu não vou continuar dando isso pra Pelo ele? contrário. Quero É? ver falar mal de cannabis perto do cara, porque isso aí, pelo contrário, É o aí tipo você do veste a camisa. porque você veste a camisa pra, pô, dar resultado, não, né? Tô vendo dentro da minha casa. Entendeu? E essa parte da criança é muito legal, porque a criança tem uma receptação muito grande para a Sim. substância, então já aceita legal o remédio sem ter uma dose alta, e o autismo dá uma acalmada nele, a agitação Sim. psicomotor, o cognitivo, o social, o comunicativo. Eu acho fantástico. Nosso primeiro paciente, no segundo paciente, foi uma criança autista e está com a gente até hoje, resultados ótimos. Que show. ótimos. Pedrão, fala uma coisa pra mim. Como que é utilizada a cannabis? Ela é utilizada como óleo, como cigarro? Quais que são as formas que você utiliza a cannabis para poder tratar a pessoa, independente da doença, da dor que ela tiver? Perfeito. Medicinalmente, a primeira que é mais utilizada é o óleo. É um a óleo. absorção gástrica da medicação. Tá? E quando a gente pensa em absorção gástrica, a gente pensa em manutenção, efeito de mais ou menos umas 8 horas, 10 horas, paciente tomando 3 vezes por dia, cobre o dia inteiro de efeito da medicação, então o óleo é fácil de administrar, independente de É um criancinha. olhinho. É um óleo mesmo, como tem um conta-gota. Então tem a criancinha que toma, tem o vovozinho que precisa de sonda, e todo mundo pode fazer o uso do óleo de uma forma fácil. Absorção gástrica. O óleo é o primeiro. Isso, é sempre que a gente utiliza, é a primeira via de administração, né, que ela controla muito bem o tempo, Tá. principalmente, não precisa ficar usando muitas vezes. Aí a gente entra, por exemplo, no inalatório, o ato de fumar a cannabis, de inalar a substância. Tá. O ato de inalar também ele é terapêutico. Simplão para você e para quem estiver ouvindo, até para abrir um pouco a cabeça em relação a isso. O paciente asmático. O paciente asmático toma um comprimido, um remédio todo dia para não ter crise, mas o tempo virou, mexeu com o gato do vizinho, ele Ferrou. teve crise, A bombinha. ele tem a bombinha para uso inalatório da mesma substância que ele tomou de manhã, só que para um efeito mais rápido, uma absorção Imediato. rápida. Isso, um resgate, que a gente chama em medicina. Então, o ato de inalar a substância, de inalar a cannabis também é terapêutico. A gente está usando a mesma substância do óleo,
crise de pânico, crise de ansiedade, de insônia, de hiperatividade, o uso da substância para dar uma segurada nessa parte de efeito inalatório. Então tem essa questão, também é um efeito, também é um uso terapêutico, tópico, é sempre legal. Olha Patologia que legal. dermatológica, desde trauma, lesão, paciente machucado, Pomada. como por exemplo uma dermatite, herpes, alopécia, patologia mesmo dermatológica, o creme e a pomada é fantástico. Tem uma absorção muito legal. E aí até a título de curiosidade também para a gente entrar nesse assunto que é legal, quando a gente fala de tópico, supositório. Tem supositório. Hoje a gente tem um dia na clínica só para atender mulher. Olha aí. E aí a gente tem o supositório para patologia, para doença ginecológica, ovário policístico, câncer, endometriose, TPM, menopausa. E tem os supositórios de ativação sexual. Você tá brincando? Para facilidade com orgasmo, lubrificação, para mulher que sente dor na relação. Então também tem os supositórios de cannabis para mulher que quer dar Uma pimentada no negócio. uma divertida no assunto. Olha isso aí. Super fantástico. Tem mulher que vai lá, não quer nem saber de óleo nem nada, não. Quer aquele supositório que minha amiga falou no cabeleireiro lá e o marido dela adorou. Nem Então, sabia que existia então isso. a absorção, de novo, tópica por mucosa é fantástica. E na clínica você tem tudo isso. A gente pode ir. As flores, semana passada, retrasada, dia 20, a Anvisa travou. Proibiu a gente de novo. Depois de 1 ano e meio que já tinha autorizado, travou um pouquinho as flores. Brasilzão, né? Saiu mais pouco do pomadas, controle. outras coisas, você Pomada, tem tudo. supositório, shampoo, creme pro rosto. Tem tudo. Do óleo, bomba de banho. É fantástica. Olha isso. Pra banheira, pra... Eu vou lá conhecer. Né? Super legal, com todo prazer. Lógico. Eu quero um cupom de Receitona completa. Quero o cupom de desconto. Claro, com todo prazer. Fala uma coisa pra mim. No modo cigarro, quando você fuma cannabis, te traz problema pro pulmão? Porque é um cigarro. Você vai sugar. Existe o problema do pulmão por ser um cigarro? É um porém. Isso, é a questão da redução de danos. Tem a questão terapêutica, mas tem o dano pulmonar, garganta, boca. Então, quando a gente fala Normal. de redução de danos, tem, por exemplo, o vaporizador, que a paciente usa, então não tem a combustão, não tem o aumento da temperatura. Então, a gente reduz os danos para que o paciente não sofra com essa questão de estar fazendo Sim. uso. Mas é um dos poréns em relação a esse uso inalatório. Que tem. Tem. Porque é um cigarro, não tem jeito. Né? Tem isso. O tratamento da cannabis medicinal é para qualquer doença ou não? Existem doenças que ela tem um assim, não pode ser tratado. Não pensa no não pode ser tratado, e sim em não pode um tipo ou outra substância, CBD e THC. Tá. Então a gente tem as duas aplicabilidades justamente porque a gente tem as medicações que são que a gente chama de terapia combinada, tudo junto, CBD e THC, e tem as terapias isoladas, só o CBD, só o THC. Então você vai analisar. Então, e vai justamente ver. para cada caso patológico, tem alguns pacientes que não podem fazer uso de uma outra substância. Então, a gente controla de não prescrever uma medicação. Então, não é uma contraindicação. Esse paciente não pode utilizar cannabis. É mais uma questão de CBD ou THC, da gente especificar qual é. Tem algumas contraindicações, mas não é que ele não possa utilizar. Normalmente, não. Tá difícil. Que legal, cara. Que assunto, hein? É bem interessante, O né? Rafa que falou. O Rafa que deu, né? Tamo Falou, junto, vamos irmão. trazer. Eu falei, cara, Rafa, olha isso aí. Pode falar, pode jogar fora esse roteiro aqui que eu tenho um monte de perguntas pra ele. Vai anotando já um monte. Obrigado. É isso, Rafa. Fez a ponte. Ó, fala um pouquinho da questão do autismo, porque a importância, os resultados que você já teve, que eu acho que é uma coisa fundamental por estar crescendo o autismo em criança. Fala os resultados que te surpreendeu pelo autismo e os tratamentos que você fez, por favor. Perfeito. A gente tem dois tipos, né? A gente tem um autista que é muito hiperativo, Sim. muito agitado, normalmente heteroagressivo, autoagressivo, então ele acaba sendo violento, com dificuldade de sociabilização. E tem o autista que chega na minha clínica e fica sentado de frente para a parede e só vai sair a hora que a mãe manda ele embora. Que não tem reação nenhuma. Não fala oi, não fala tchau, não fala nada e fica ali É quietinho 880, e tá ali mexendo em alguma coisa. Então a gente tem esses dois tipos. Ambos os perfis aceitam bem a cannabis como um tratamento, né? Sempre nessa ideia, primeiro, como a gente falou, de estímulo neurológico. Né? Antes de mais nada, a parte cognitiva, porque o paciente com autismo tem um pouquinho desse déficit cognitivo de atenção, de parar e estou prestando atenção nisso, tem que fazer essa atividade e principalmente social. O prejuízo é, na grande maioria deles, social. Social. Isso, tipo, os pais não podem ir para uma festa porque a criança não gosta de som, Mas é então verdade. acaba mexendo muito com isso. Então, quando a gente fala na cannabis, é uma forma de regular neurologicamente esse tipo de sintoma, principalmente cognitivo e social, que envolve já o cognitivo, o comunicativo também, o paciente está se expressando, está podendo dizer o que ele Olha quer, o que não isso. quer. Então, quando a gente fala nesse ponto, segurar um pouco essa agressividade,
esse excesso de estímulo, essa compulsividade. E segura, isso, né? segura bem. Tem uns pacientes meus que eram bem agressivos. E O agora? paciente autista tem uma tendência a uma compulsividade alimentar, uma seletividade alimentar. Então, normalmente, eles são mais fortinhos, eles Sim. são mais gordinhos. Então, são crianças Fortes. fortes. Então, quando a gente fala de segurar um pouquinho a contenção dessa agressividade, desse excesso de raiva, dessa explosão, diminuir os gatilhos, Olha uma isso. criança aí faz diferença. Isso uma criança de 8 anos, depois, quando vai ter 15, 20, quando já tem um molecão, Mais tranquilo. bem mais tranquilo. Eu tenho esse primeiro paciente nosso, um dos primeiros pacientes nossos, ele era muito violento, ele era da Bahia, um cara, um morenão grandão, E forte. batia mesmo. E batia mesmo, a consulta até trabalhosa. E hoje, nesses dias, o pai dele teve uma formatura lá, alguma coisa do exército. E ele foi na festa, Normal. de terno, bonitinho, ele manda vídeo pra mim. Olha Ô, isso. doutor Pedro, um beijo, tal, menino bonitinho, novinho, assim, super legal. Então, assim, umas mudanças que você gera na dinâmica toda da casa, da mãe, do pai, do filho, de todo mundo. E tratar a criança, eu tenho um carinho gigantesco, Nossa. desde correria de hospital, adoro tratar criança em hospital, como na clínica também. Eu sempre tive o negócio de gostar muito de criança, então tem uma resposta muito, muito bacana, né? Que legal. Muito legal. Eu tenho um casal de amigos também nosso, que o filho é autista e é o que você falou. O menino é forte, cara, é um touro. E ele não é que ele é agressivo, mas ele é muito hiperativo e às vezes ele acaba machucando as pessoas. E eles falavam que, tipo assim, ó, quando querem sair com outro filho, sai ou o pai ou a mãe e o menino fica em casa, porque ele não consegue socializar a criança. Já cara. quebra a dinâmica ali de todo mundo. Você imagine pra família isso. Entendeu? Tipo, ou até quando fica maiorzinho, os pais vão sair pra jantar e deixa a criança em casa, ou a mãe vai tomar banho e deixa o menino sossegado, então É. acaba atrapalhando um pouquinho. Qualidade de vida aumenta muito pra família inteira. Pedrão, qual que é a relação do cannabis medicinal com o esporte? Ai, agora nós vamos entrar num dos meus queridinhos, tá? A gente tem uma descoberta, hoje a gente criou essa ideia do projeto de esportes, porque teve uma procura muito grande de pacientes que utilizavam já a cannabis e gostavam de fazer uso antes de fazer uma atividade física ou depois ter essas necessidades, mas envolvia toda essa questão, primeiro, de legalidade, atleta que tinha que viajar, pegar voo e tal, Não dá pra levar. e os danos, como você me perguntou ali atrás. O paciente que gostava de fumar, de fazer o inalatório antes de jogar, de fazer uma maratona, de nadar, mas e aí no meio do caminho, quando queria dar uma carguinha a mais? Não, galera, pera um pouquinho, Vou fumar Vocês param um pouquinho que eu vou dar uns traguinhos e a gente continua já já. Não dá. E tem essa questão toda do dano pulmonar. Então a gente começou a ter muito atleta que estava procurando uma via, né, de acesso menos danosa para o corpo e também pudesse continuar tendo os efeitos positivos da medicação. Hoje, a gente tem esse projeto, que é a CBD Sports, Olha isso. que envolve justamente uma agência que faz essa ponte entre o atleta vir, a parte legal que envolve, a parte de marketing que envolve ele falar de cannabis, expor isso, e a parte terapêutica, no meu acompanhamento. Então, hoje, falando de medicinal, Você já faz isso, Pedrão? a gente já tem há um ano já esse projeto com Olha que atletas, legal, né? Com gente que não tem essa carga patológica, Lucas. Tô sofrendo, tenho uma ansiedade e tal, e quero utilizar para otimizar resultado, melhorar minha aptidão física. Então tem esses efeitos todos para o atleta que hoje são muito interessantes nessa via de wellness, de atividade física. Sim, sem dúvida. Tá? THC, pré-atividade física. Aumento da contratibilidade muscular. Então, normalmente, atividade de explosão, de luta, de força. O cara fica mais... Mais interessante, que aumenta essa força de contração. Olha isso. Dilatação pulmonar. E aí, de novo, essa questão da antítese entre fumar e fazer uso do óleo, porque você não tem o dano pulmonar. Sim. Então, através do óleo, o THC ajuda na dilatação pulmonar, O cara fica com mais capacidade gás, respiratória. E pelo mesmo motivo que a gente trata o TDAH, o foco e atenção. Então, esportes individuais, o paciente consegue melhorar esse foco, essa questão. Então, já começa aí. E o CBD, pós-atividade física, para relaxamento físico, ansiedade pré-prova, insônia. Então, envolve muito mais relaxamento físico, recuperação muscular, lesão, anti-inflamatório. Isso é fantástico. Para colocar o paciente para dormir. Preenche. Que Já vou marcar a consulta. Já desliga aí, já vou fazer a consulta. Eu não consigo dormir, cara. Cara, paciente com insônia tem uma qualidade muito, muito legal. Jura por Deus? Medicação com CBD isolado, É o CBD, óleo. CBG e CBN. Te coloca para dormir assim, tanto na indução, te colocar para dormir, quanto na manutenção. Não adianta nada você dormir e depois ficar acordar e não acordando ou dormir. ter superficialidade. Então a ideia do CBD é te colocar para dormir e tem uma recuperação legal. Então os atletas gostam muito do período noturno. Aí você vai entender o porquê que no doping pega o THC e não pega o Isso que eu CBD. ia te perguntar. Porque o THC, pré-atividade física, se eu faço uso e você não faz,
tá? Gera vantagem competitiva para mim. Ah, sim. Então, quando algumas associações travam o THC em relação à atividade física, é por causa disso. Então, o THC não pode e o CBD é pós-atividade. O cara não vai utilizar o CBD antes da atividade física, porque Vai usar depois. não vai querer fazer atividade física. Ah, Então, como é olha depois, isso, não ó. envolve diretamente a performance dele. É pra relaxar, pra ele dormir, pra no outro dia ele tá bem. Isso, então, o CBD pode, porque Olha é pós-atividade, agora o THC muda o desempenho dele, então o THC não pode. Na grande maioria, lógico, algumas Sim. esportes individuais, skate, UFC e tal, abre para ambos. A NBA agora abriu para ambos e tal. Mas, por exemplo, Olha isso, competições internacionais, olímpicas, eles bloqueiam o THC. Então, vem de todas essas vantagens que hoje tem muito atleta que procura. E quando a gente fala atleta, não é só o cara profissional. É o cara que joga bola 2 vezes por semana, Cara que é um rendimento a moça que está melhor. voltando para academia para dar uma emagrecida. Então, quando a gente fala em performance atlética, essa parte do CBD tem tido uma abertura muito grande e onde que a gente acha que é muito interessante. Porque o atleta já é o atleta, né? Sim. Ele é o cara, ele é o cara que tem um respeito porque ele se cuida, ele não usa droga, ele dorme cedo, ele tem a dieta. Então, quando aquele atleta fala sobre cannabis, Nossa. então gera uma abertura muito grande das pessoas Não, realmente. E o preconceito Isso, já entra, cai- é cai isso. matando no Ao cara. mesmo tempo que também abre pra galera, de falar, pô, Sim. mas aquele atleta tá utilizando, É. por que não pode fazer bem pra mim? Por que não pode abrir a minha cabeça? Então, Olha isso. a gente quebra um pouquinho desse contexto, Esse uso de paradigma. droga e cannabis na performance mesmo. Eu acho que a maior barreira Fantástico. sua é quebrar esse preconceito, não é? Ainda é. Ainda mais aqui no Brasil. É. Ainda mais aqui em Ribeirão Preto. Sim. Você fala, o cara é louco. Cara, vai ver os benefícios, né, cara? Esse Um acho monte que de deve ser o vantagem que maior pode ter. preconceito. Se não tivesse esse preconceito, eu acho que o negócio ia fluir 20 vezes mais fácil, mais rápido. Essa é a luta, né? E melhor pra todo mundo, mas calma. Essa é a luta. Estamos aqui pra isso, né? Estamos conversando sobre isso. É isso, pra abrir a cabeça da turma. Isso, exatamente. Pedrão, quais são os tipos de maconha? Tem vários tipos de maconha ou não? A planta é uma só? O skunk, eu não sei a diferença do skunk e da maconha, mas eles falam que o skunk é a flor pura, né? Uhum. Eles falam que aí o THC dela é maior. Existe tipo de maconha ou maconha é uma só? Quando a gente pensa em maconha, quando a gente associa ela àquela questão de tráfico de droga e tal, a gente pensa no prensado. Não sei se vocês familiarizam, que é aquela maconha... Aquele tijolão que, todo mundo- que vem com... o policial prende. bosta, não sei se pode falar palavrão, desculpa. Mas é verdade. Com barata, Não, com um eles monte de coisa misturam junto tudo. e vai ali. Uma coisa mais barata, envolve toda aquela energia de tráfico de droga e tal. Sim. Quando a gente fala de cannabis, né, de maconha, mas dessa parte É a flor. a flor, né, que normalmente as pessoas associam o ato de fumar com a folha, né? Não, é a flor. É a Ele flor parece mesmo. um caramujo, eu já Isso, é vi. uma flor mesmo. E tem, na verdade, as extrações em relação a isso, que são xixi, o dry e outros tipos de extração. Ah, ele vem da maconha. Isso, eles vêm, é tipo um concentrado. Eles extraem de um canabinoide específico, ela tem mais THC e mais CBD. Agora, quando a gente fala na flor em si, ela tem tipos diferentes. E envolve principalmente nesse balanceamento, de novo, CBD e THC. Tá. Então tem algumas espécies que tem uma concentração maior de Maior THC e e uma menor. de CBD, e aí vai envolver essa questão de uma espécie que te gera uma euforia, um estímulo, Sim, e outra maior. espécie que te dá um pouco de sono. Então, mais ou menos da mesma ideia que a gente traz das flores, a gente traz para o óleo nessa ideia de ter mais CBD, mais THC, de acordo com os objetivos que a gente está querendo. Então, tem algumas plantas Que são diferentes. mais fortes que a Isso, outra. de acordo com o que a Como gente que quer você extrair. extrai o óleo da flor? Explica pra nós, é um processo químico? Como que funciona? Eu tenho medo de errar na resposta agora, tá? Porque, na verdade, não é muito a minha praia, eu não faço, eu não tenho o cultivo, eu não faço a Na extração. onde que você compra né? o óleo? Se ele já vem pronto? Ele já vem pronto. Ah, eu achei Normalmente que você fizesse. né, inclusive, quando o paciente vai tirar, por exemplo, o HC de cultivo, ele tem que passar por um curso de cultivo e Porque extração não para deve ser saber fácil, fazer. É né, cara? super É. complexo. Pô, Super complexo. O plantio em si já é difícil. sim, Tá? Agora, tem que depois ter você luz, extrair tem que ter o um produto. ambiente. Isso. Agora, quando você fala de extrair o produto, a palavra mais importante de todas é a padronização dele. Sim. Tem muito paciente hoje, Lucas, que compra óleo na internet. Ah, um amigo meu cultiva e me arrumou o óleo. Doutor Pedro, acha ruim? Não acho ruim. A questão é que alguns óleos artesanais, justamente por não ter um controle de qualidade, eles podem ter uma concentração muito mais Maior. forte. Então, às vezes são remédios até melhores do que os importados. Sim. Só que, para mim, a palavra-chave é padronização. É Sim. você comprar 12 frascos em um ano e garantir que todo mês você vai comprar e vai tomar o mesmo frasco. o mesmo. Agora você comprar um outro, Entendeu? outro ferrou. Não. Agora, quando eu falo porque Olha isso. meu artesanal ele não tem esse controle. Quando você fala de comprar um importado, que tem toda aquela parte Tem. industrializada, eles têm esse controle de Mas saber você que é tem um sempre... controle, um padrão. Aí o que acontece? O paciente vai nesse artesanal, então um mês ele tem que tomar 15 gotas, no outro 30, no outro 2, no outro 50, porque diferencia muito a questão Entendi. da produção. Então tem esses poréns em relação a um óleo que não é regulamentado certinho. Deve dar maior trabalho pra fazer isso. Né? Você tá louco. Demais, entendeu? Pedrão, o que a pessoa precisa ter
para poder plantar cannabis em casa. Explica o processo. Você falou da Anvisa, tudo. Mas só o passo a passo, para a pessoa também não achar que tá escutando aqui, vai plantar e não é assim que funciona. Não. Na verdade, plantar, você pode plantar a hora que você quiser, só que você vai ser preso. Tem isso também. A gente tem vários amigos policiais aí que estão assistindo o podcast. O importante é que faça isso com a documentação certinha. Então, a primeira coisa que você precisa... procurar a pessoa certa. Ter uma doença que seja atestável e aplicável para utilizar a cannabis. Sim. Então a gente vai na consulta, a gente troca uma ideia sobre isso, sua necessidade. Independente de vai tirar o HC ou não, as primeiras partes do processo é consulta, receita médica e o registro na Anvisa. Então você é um paciente legal de cannabis. Você pode dali comprar os produtos, você pode ali pedir na justiça que o convênio te banque os produtos. Tem gente que já consegue até que o SUS, alguma cidade, consegue pela prefeitura ou governo do estado que banque, tá? o judicialização. Mas falando do HC de cultivo, são quatro partes do processo. A médica a gente já falou, o curso de cultivo e extração a segunda, e aí você precisa de um engenheiro agrônomo para fazer o laudo agronômico. Isso tudo a gente indica lá dentro da clínica. Você já tem todas as pessoas que todo fazem. Todo mundo eu já jogo para... Já tem o caminho das pedras. Todo mundo. O paciente com 30 dias, 45 dias está com os documentos em mãos. Olha isso, tá? cara. Então esse engenheiro agrônomo é quem vai pegar a minha receita, falar, o doutor Pedro prescreveu pro Lucas isso tudo de produto, disso tudo, para ele poder produzir, ele vai precisar de 100 pés, 150 pés. Caramba. Então ele é quem faz essa transição entre receita médica e laudo agronômico. Aí juntou, o cara sabe fazer a planta, sabe fazer a medicação, tem indicação médica e tem o engenheiro agrônomo, advogado. É o quarto e último passo. O advogado junta todos esses documentos e diz que o Lucas tem a necessidade médica, sabe o que fazer, só que ele não tem dinheiro para isso. Então, por isso, ele vai cultivar a medicação dele, porque ele não pode comprar. E se a polícia bater lá com aquela carta, não acontece. E acaba acontecendo. O vizinho falou, você é meu traficante. Não esquece. Isso acaba acontecendo. Deve acontecer isso. Mais denúncia acaba acontecendo. O cara é traficante, cara. O cara tá querendo só dormir à noite, calma, tratar o filho. Tá traindo remédio, o filho é autista, a mãe tá morrendo com câncer, sei lá. Entendeu? Então, é exatamente esse ponto. E acaba acontecendo de ter denúncia e o pessoal vai lá e, cara, o documento tá aqui. Acabou. O policial não tem que fazer nada. Não tá fazendo nada de errado. Meu documento tá aqui. É pra isso. Olha isso, cara. Então, isso é fantástico. Por que a maconha é considerada como uma droga? Sendo que é uma erva natural e de uso indígena. É por causa do TH dela, que aumenta a adrenalina? Por que ela é considerada como droga? Cara, é até um pouco histórico isso de desde sempre. Desde, por exemplo, da parte primeiro de cânhamo industrial. Que quando tinha a época começou a usar o cânhamo, né? Que não deixa de ser uma cannabis, mas para essa parte de produção de roupa, de vela, de casa, de concreto, esse monte de coisa, começou a cutucar algumas indústrias que já começaram a querer decriminar isso, e aí a gente entra também em indústria farmacêutica, entendeu? Que não quer que isso aconteça. A gente desmama um monte de remédio. Tem paciente meu que entra tomando 10 remédios e 6 meses depois não tá tomando nada. Olha isso, cara. Entendeu? Então, a gente mexe muito com outras indústrias que, querendo ou não, eles dão as cartas. Dão as cartas. Então, para começar, lógico que não é só isso, né? Eles botam essa culpa toda, botam toda essa carga negativa em cima de droga. Mas aí acaba jogando toda essa questão de, paciente... As pessoas, quando veio de África, de outros países aqui no Brasil, tinha muito essa questão de veio com escravo e tal, então tinha já essa questão de a maconha é aquela erva que aquele pessoal que já tem todo aquele preconceito, já é jogado, já é de lado, marginalizado, faz uso dela. Só que eles usavam justamente para tirar as dores, porque já era cultural, cerimonial, religioso. Então isso até abre a parte cultural, pensativa, reflexiva de algumas pessoas. Então, quem dita o controle não quer que esse tipo de evolução aconteça. Então, já vinha aquela questão do negro, que ritual, e que isso foge do nosso católico, fumaça, o que esses caras estão fazendo? Então, já desde aquela época já vem um pouco desse teor criminal em cima da conversa. Olha isso, cara. O buraco é mais embaixo. Infelizmente. Né? Aí vai só tornando maior. Pedrão, e para você que tá nesse meio, que vive isso, que vê que o negócio traz um resultado para os pacientes, que você deu o depoimento do menino que te liga da Bahia, deve ser gratificante pra caramba. É um leão por dia, né? Que você mata, né? Todo dia. Tá em todo lugar. Porque às vezes, hoje eu fiz uma consulta pediátrica, tá? Que apareceram na consulta umas 12 pessoas. Você tá brincando? Aí aparece o pai, a mãe, a babá, a avó, o tio, e aí que normalmente acontece. Exemplo, a mãe vai fazer uma consulta com autismo com o filho, que é quem tem sempre alguém que é o infiltrado, que é o cara que vai falar dentro de casa, mas é maconha, vamos fazer o tratamento. E tem outros 8 filhos que são contra.
Olha isso. E aí eles entram pra consulta, todo mundo. Já armado com a 12 na cabeça. Caneta, assim, doutor, mas isso, não sei o que e tal. Já fazia um monte de pergunta, porque a galera já vem nesse tom, Sim, né? sem De dúvida. bombardear e tal. E é engraçado porque esses são os que, quando acaba a consulta, quer marcar pra família toda. Aí eu quero marcar pra mim, eu também quero marcar pra minha irmã, Olha pra minha isso. mãe, pra outra, Olha, todo deu mundo. resultado, agora eu quero. E acha interessante. Então, esse é o processo. Porque também se fosse só consulta com pessoal que já tem abertura para isso, ia ser fácil, mas não é isso. Envolve já quebrar esse preconceito na consulta médica. A pessoa está pagando o médico para ouvir o que ele tem para falar. Sim. Só de ela estar aí, já gera uma abertura em relação ao assunto. Então eu já tenho ela aqui comigo. Agora, todo dia tem essa questão, tem muita gente que você tem que ficar argumentando. Tem muita ironia de gente que trabalha com a gente, que está na nossa... Próprios médicos. Principalmente os médicos. Cara, Que é conservador, que é prepotentezão. Médico, sou entendeu? médico. Até Onde ele vai civil que vai usar e o cannabis. cara vai falar de fitoterapia, esse moleque É. vai falar de maconha. O que é isso, cara? Então isso aí envolve... Formado na USP, irmão. Vai lá, deixa eu provar a diploma dele. Vamos Não. trocar ideia de qualquer coisa de medicina, não é só de cannabis, não. Eu sou tão médico quanto qualquer um. Qualquer outro. Então envolve essa questão da bancada médica, é isso. muito conservadora, é muito preconceituosa, então é o leãozão por dia, vários deles. Vários deles, não é um Vários são. deles, São uns- Eu mato uns dois, deve matar uns 3, cara 4, faminto, 5. e vem em cima, tá? E vem em cima. Mas é bom, assim que é bom também. Não, mas é, porque fosse aí faz fácil, não ia você ter graça. vencer e no outro dia tá preparado pra outra coisa. E é um instrumento de revolução. Quando que você se tornou empreendedor? Não. Irmão, quando na verdade eu entendi que eu ia parar de ficar trabalhando pros outros e eu queria abrir um negócio pra mim, chamar as pessoas que eu gosto. Quando a gente fundou a clínica, a gente fundou meu melhor amigo e a minha namorada. Olha isso. Eu precisava de alguém pra cuidar da publicidade e eu precisava de alguém pra administrar ela enquanto eu atendia. Chamei os dois e ficou, cara. Vem. E a partir disso, foi sempre nesse teor de colocar pessoas próximas pra trabalhar, nesse intuito de, cara, alguma hora nós vamos fechar a clínica e nós vamos sair pra jantar, pra tomar uma, pra estar junto. Sim, Então, sem dúvida. esse intuito de empreendedor veio um pouco disso. Eu comecei a entender que, pô, vou abrir a minha clínica, vou colocar pessoas embaixo de mim. Me tirou um pouquinho dessa mentalidade, porque a gente não é treinado assim como médico, de jeito nenhum. A ideia é, tipo, você vai dar plantão e você vai trabalhar pra um hospital. No hospital, você vai ficar no consultório, Não vai dar seus plantãozinhos e vai embora. Escraviza o moleque lá. E trabalha. Então, saí muito da zona de conforto, tive que estudar um pouco sobre administração de empresa, ler um pouquinho disso, porque nada na faculdade. Então, essa ideia de ter a minha clínica, de moldar do meu jeito, hoje eu sou muito satisfeito. A gente tá para abrir outras, né, de franquear ela, de abrir outras clínicas no país. Então, assim, essa ideia hoje eu me vejo, não tão quanto, mas me vejo um empreendedor, administrador de uma empresa quase tanto quanto o médico. Sem dúvida. Entendeu? E adoro isso. E outra, você tá no começo, você tá matando 17 leão por dia e na hora que o negócio liberar, que a pessoa entender o benefício da cannabis, você vai surfar a onda. Já tá preparado, né? E calejado. E calejado. Na hora que o cara começar a falar, não, meu amigo, você faz isso e vai nesse caminho. Tô fazendo isso há muito tempo. Quanto tempo? Nós estamos no 4º ano. Olha isso. No 4º ano. Desde que a Anvisa liberou, a gente já Vai dar no meio. já deu no meio. Pra não perder tempo. Que show. O Tarcísio liberando essa mudança, esse tratamento com a cannabis, você acha que tem alguma coisa a ver em liberar a maconha em geral pra turma, que a turma já tá achando que na hora que vai liberar, não, os traficantes Vamos fumar agora na rua, vão Amsterdã. fumar na rua, Amsterdã, porque essa é a visão. Sim. Eu vou te ser sincero, essa é a visão da mãe, do pai, do filho, é a visão de todo mundo. Vai legalizar tudo. Vai legalizar tudo. Não, vai legalizar só a parte medicinal, correto? Ainda não. Ainda não. Isso. Eu acho que pra mim, é o que eu falo há muito tempo, a seriedade do medicinal é quem vai abrir a porta pra todo mundo entrar junto. Mas vai alguma hora entrar todo mundo junto. Eu acho que assim, primeira coisa, já tá difícil. Vamos fazer o medicinal primeiro. Isso, já tá difícil regulamentar, já tá difícil Faz o abrir a cabeça medicinal. das pessoas no medicinal. Mas a hora que as pessoas entenderem isso, cair numa normalidade, Vai ser entendeu? natural. As pessoas vão entender que tomar o óleo é a mesma coisa, não é a mesma coisa, que tomar outro remédio, tão bom quanto, mas tão normal quanto. Então por que a pessoa que toma hoje, porque hoje é bonito o filho com 14 anos tomar o álcool com o pai. Olha que Sim, meu filhão é. já bebe uma breja aqui com 14 Agora a anos. maconha não. Entendeu? Mas o pai que descobre que o filho fuma com 25 anos formado, trampando e pagando as contas, é o meu filho ovelha negra da família. É verdade. É isso, demais. Então, assim, estamos gerando, eu acho que o medicinal vai abrir a porta para recreativo, industrial do cânhamo e religioso. Tem muita gente que faz cerimônia com cannabis, então isso é bem interessante, mas quem vai abrir, até pela seriedade da conversa, É o medicinal. mas vai vir todo mundo junto, eu acho. Tá. Responde uma pergunta sincera, hein? Essa pergunta aqui. Sim, foi a única que você Olha que eu segurou. grifei. Você acha que o cannabis, a maconha, é uma porta para outras drogas? Porque que todo mundo fala? Minha mãe falava isso.
Lucas, não, mas se você foi lá e experimentou a maconha, amanhã você tá na heroína, na cocaína, no crack, tá. Você acha que é uma porta para outra droga mais forte, como a cerveja é, como o álcool é? Perfeito. Mas eu quero que você dê sua opinião, por favor. Vou colocar no contexto de novo, recreativo e medicinal. Tá. Antes de mais nada, recreativo. Para quem já fez uso recreativamente de cannabis e conhece ou fez uso de outras drogas também, sabe que não tem nada a ver uma com a outra. Sim. O efeito da cocaína, do crack, da cannabis, Totalmente do álcool diferente é totalmente da diferente. Então não tem sentido que você fala muitas vezes, a mãe fala, mas o cara vai estar fumando tanta maconha Você vai que uma hora ele usar vai querer cocaína. alguma coisa mais forte, aí ele vai atrás da cocaína. O cara que gosta de maconha gosta... É outra vibe, é outra coisa. É Então, outra proposta. isso já é burrice de pensar assim, porque isso já é ignorância de quem não conhece nenhuma droga. Não é porque a pessoa tem que conhecer as drogas todas, mas de não entender nada sobre o assunto, de achar que é o degrau de uma para outra. Então você já começa com a besteira aí, para começar. Sem dúvida. Agora, para medicinal, é o contrário. Hoje a gente tem muito paciente que procura a gente viciado em maconha, fazendo muito uso de maconha, ou álcool, cigarro, ou outros remédios que Que não é deixam uma de ser droga. tão fortes e tão aceitas Até quanto, pior. para desmamar com a cannabis. Hoje a gente isso. desmama a maconha com cannabis. Olha Então, isso. nessa ideia, né, de fazer essa brincadeira de palavras diferentes, mas para entender justamente isso, que a ideia da cannabis de você estar saciado psicologicamente sobre o efeito de uma substância diminui a sua vontade ou a necessidade de fazer uso de outra substância. Olha isso. Então, o cara tem aquela necessidade da válvula de escape, de fazer alguma coisa porque ele está ansioso, porque ele está preocupado, porque ele quer se divertir. Agora, o que nós vamos escolher para fazer isso? Quão danoso ou quão benéfico vai ser para o seu corpo? Então, a ideia da cannabis, seja medicinal, seja recreativa, a medicinal ela desmama outras substâncias e a recreativa não tem nada a ver com outra substância, então não adianta falar que é porta de entrada para outras coisas, porque a cannabis está numa gaveta aqui e a outra porcariada toda de remédio, de café, de açúcar, de refrigerante tá aqui e com muito mais aceitação para todo mundo e com um olho muito mais bonitinho e orgulhoso da sociedade. E às vezes né? faz mais mal do que esse Na aqui. maioria das vezes. Olha isso, cara. Impressionante. Eu já sabia que você ia dar essa Então. resposta. E é verdade, cara. É, sim. É, porque às vezes o cara fala, não, eu só tomo 3 cervejinhas por dia. É, beleza. Todo dia, irmão. Então vai. Todo então dia. toma as 3 E cervejinhas. pega o carro depois, E e pega o briga carro- bate na mulher depois, e tem todas essas questões. Normalmente o cara que fuma, ele nem curte beber. Ele é o cara que nem gosta de fazer outras substâncias, Sem que eu já tô dúvida. fumando ali, então nada de porta de entrada, não, pelo contrário, é de saída. É verdade. Quais são os maiores... Você já falou alguns, mas eu quero que você fale 2, 3, os maiores desafios de trabalhar com cannabis hoje no Brasil, além da lei. É o preconceito, com certeza. Preconceito primeiro ainda, com certeza. O acesso e a burocracia. Tudo vem de fora, Pedrão? A grande maioria. Hoje a gente tem aqui no Brasil 8 associações que têm autorização para poder produzir, Mas muito plantar, pouca, produzir, né? inclusive em Franca. Tem a Flor da Franca? Vida, que é uma associação fantástica. Olha isso. Uma associação não sabia. muito grande, que faz um trabalho muito grande. Inclusive, o Suplicy estava aqui semana passada para fazer uma visita lá. Eles plantam, extraem o Planta, óleo, extrai faz o tudo. óleo, vende. Você entra como associativo, como paciente com associado, e Olha você isso, pode legal. comprar o óleo. É um negócio super legal. Um trabalho lindo dos meninos do Enor. E Você conhece os meninos? Sim, eles são abertos para você conhecer lá a estrutura. Eles trabalham com um monte de projeto social. É muito, muito bacana. Então, hoje a gente tem no Brasil 8 associações que têm autorização para plantio, extração e venda dos produtos. Tá? Então, já pode trazer isso. E a gente tem também a importação de outros países. E aí que a gente entra sempre nessa burriçaiada do Brasil. Porque acontece? Hoje a gente tem 8 associações do Brasil e mais de 90 marcas que têm autorização da importação do produto. Faz com que isso é tão burro, porque a gente prefere incentivar o mercado de fora e faz com que medicação importada hoje está mais barata que de associação. Puta que... Você compra um remédio da Califórnia mais barato que o de Franca. Nossa. Em vez da gente incentivar o pessoal Os daqui, cara. é muita burrice isso, né? Enfim, quem ganha com isso são os pacientes, esse é o principal Sim. ponto. Mas agora, podia estar gerando emprego, podia estar Incentivo incentivando daqui, um monte cara. de coisa, fazendo grana, diminuindo, desfechando cadeia, um monte de coisa. Então, tem essa questão, infelizmente. Mas aqui no Brasil hoje tem associações boas, né? A Abrace já tem uns 6, 7 anos de Olha tempo. isso. Então, assim, a gente tem umas associações já com produção de óleos Só vai crescer. Só. fantásticos. Tomara. Amém. Para isso que estamos inflando essa bolha aí. Consulta médico-paciente, mais Sim, gente sem trabalhando, porque isso vai gerando esse movimento, né? Isso é importante. Que legal. Quais as perspectivas e expectativas que você tem nessa medicina do cannabis? O que você vê num futuro muito próximo? Você vê um crescimento muito grande? O que você almeja nesse curto tempo aí? A comunidade científica está crescendo muito no Brasil. O ano passado, a faculdade que mais produziu no mundo
artigo científico sobre cannabis foi a USP de Ribeirão Preto. Caramba. No mundo todo. No mundo? Isso porque nem tem aula de cannabis lá. É gente que vai lá para fazer projeto, pós-graduação e tal. Então isso é muito fantástico, porque assim, a comunidade científica hoje está crescendo e é o que deixa a gente uma credibilidade embasada para poder trabalhar com isso, porque a gente pode trazer argumentação até para estudos. E o que isso está resultando? Faculdades estão abrindo aula, a cadeira, a turma, então tem as ligas de cannabis das faculdades que a gente vai dar uma palestra, então tem professores falando disso na faculdade, então acho que tá sendo acaba sendo um efeito dominó. A gente está tendo uma abertura, antes de mais nada, comunicativa, das pessoas entenderem o uso, então está tendo mais gente utilizando, então mais empresas trabalhando com, então tem uma necessidade dos profissionais se prepararem para isso. Então hoje, fisioterapeuta, médico, tem outros especialistas veterinários que podem também prescrever a cannabis, né? Várias especialidades, então isso está gerando uma abertura não só da medicina, em outras áreas também. E aí onde que eu ia chegar? Porque a gente precisa então preparar as pessoas para isso, tanto os pacientes quanto os médicos. Então hoje a gente vê muita faculdade já tendo curso, muita faculdade chamando a mim para dar uma palestra, para falar sobre o assunto. Então tá gerando essa abertura de quem forma, quem vai trabalhar com isso, é importante. Então acho que assim, isso onde que resulta também? Em descobrir produtos. Sim. Tá? Exemplo, em Minas Gerais estão produzindo o primeiro colírio para glaucoma feito de cannabis. Olha isso. Tá? Então é interessante porque a gente tem essa utilização da medicação e estamos dentro do Brasil estudando isso, dentro de uma faculdade está estudando isso. Então isso está gerando qualquer um que está estudando, né? Está gerando uma abertura da comunidade científica que também é conservadora para que a gente possa ter mais instrumento de aplicabilidade. Né? Legal. E o que você falou dos outros profissionais, que eu ia te fazer essa pergunta, outros profissionais da área de saúde, psicólogo, tudo pode se especializar nisso e desfrutar desse benefício, né? O farmacêutico, o biomédico e o fisioterapeuta está podendo prescrever também. Olha isso. Entendeu? Então é legal porque está tendo uma abertura bem interessante das pessoas poderem aplicar. O dentista também, esqueci do dentista, importante, e o veterinário. Olha então, isso, assim, tá tendo uma abertura maior em relação a isso. Tem alguns órgãos que estão querendo derrubar, o próprio CRM, chato, sempre que está querendo derrubar, mas só a gente vai poder prescrever. Então, tem algumas delas que estão nessa de pode, não pode. Mas hoje, veterinário, dentista e médico prescrevem olha isso. Em larga escala. Que legal, Rafa. Que bate-papo, hein? O Rafa, mandou bem. Não, o Rafa tá orgulhoso. Eu tô vendo a cara dele de cantinho que ele tá orgulhoso ali, porque ele fez essa ponte, cara. Que legal. Pedrão, que top, cara. Que assunto muito bom, legal. Irmão. Depois nós vamos deixar aqui embaixo o seu Instagram, o Instagram da clínica. Pra galera poder seguir vocês. Legal. Viu, Rodrigão? Põe aqui embaixo pra gente poder seguir. E assim, cara, vai escutar, porque às vezes você tá passando com uma doença que não tá resolvendo de uma maneira, vamos resolver de outra, mas dentro da medicina. Você não tem um leigo falando, o cara estudou, o cara estuda para isso. Nós vamos fazer uma consulta, nós vamos fazer a documentação, o paciente vai poder portar. A ideia é trazer essa seriedade, do mesmo jeito que a gente fala sobre outros assuntos na mesa, futebol, política, sexo, droga, como a gente fala de outros tipos de tratamentos, sem ninguém... Que é isso, menino? Pedrão, sem ninguém ficar chocando, né? Isso é importante. Eu só queria dormir, cara. Tô com você, te ajudo, irmão. Só queria dormir. Eu te ajudo, não precisa ser muito, semana. Você dormir das 11... Umas 8 horinhas? Não precisa de tudo isso, aí, cara. Não, poxa. Não, já umas ajuda, 5, 6 horas tá bom, cara. Eu só queria dormir. Irmão, com isso. Tá? De medicação, CBDzinho isolado, a gente entra com você. Eu tenho medo de entrar em medicamento forte pra dormir. E não sair dele? Não, o médico me deu um remédio e falou, Luquinha, tome esse aqui que você vai dormir. Irmão, eu fiquei grogue. Eu fiquei muito louco com o remédio. Eu falei, Mariana, o que é isso? Eu dei pro meu filho, ele não falava nada com nada. Aqui preço, né? Tá te colocando pra dormir, mas e aí? Você vai perder a sua manhã? Eu falei, Márcia, imagina esse remédio pra deixar a gente desse jeito, uma lentidão nessa, o efeito que o remédio não dá. E você toma 5 anos, 10 anos dele. Além de ficar viciado, é o que você falou. A medicina tradicional gosta disso, da polifarmácia, de você tomar pra isso. Então, a ideia é sempre desmamar essa porcariada química, mas com eficácia terapêutica legal. Joguei fora, Pedrão, juro por Deus. Irmão, a gente marca a sua consulta essa semana mesmo. Tá bom. Com todo prazer. Fechou. Promessa é dita. Com todo prazer, tá aí. Ó. Tá anotado, tá Pedrão, anotado. Nós temos agora um quadro, cara, aqui, que é um que chama Acelera Ayrton. Como que funciona? Eu vou te fazer algumas perguntinhas e você tem que falar o que vem na sua cabeça, bate ponto. Pode ser? Resposta rápida. Resposta rápida. Pode enfatizar, pode explicar, mas tem que ser o que vier na cabeça. Sem ficar pensando muito. Sem ficar pensando muito. Fechou? Solta a vinheta, Rodrigão.
Vamos lá? Tô com você. Tá preparado? Ô, Então vai. Indica ou sativa? Sativa. Sativa, porque eu sou um cara 1000 por hora, eu gosto da produtividade, eu sou um cara que gosta de fazer minhas coisas tudo ao mesmo tempo, tô sempre trabalhando, então a Índica a gente pensa mais em muito CBD, num relaxamento, fim de tarde, acabar minhas coisas, o último Relaxar. antes de dormir, vão dar uma descansada. Quando a gente fala de Sativa, já é produtividade, trampo, atividade física, vão fazer as coisas, eu sou esse cara pra cima. Show. Cannabis recreativa também deveria ser legalizada? Tanto quanto a medicinal. Né? Cada um faz o que quiser com a sua diversão, com o seu rolê, com o seu show, Na com o que frequência faz que na sua quer. casa, desde que não atrapalhe, não enche o saco de ninguém. Cada um faz uso do que quiser na sua vida, acima de tudo. Cannabis para o corpo é? Tudo é muito importante, né? Na verdade, regulação é a orquestrar todos os sistemas, todas as células e todos os órgãos do seu corpo. Eu gosto muito, é uma palavra muito chave, muito importante em medicina, que é a homeostase. O bom funcionamento de todas as células, órgãos e todo o seu corpo. E a cannabis, medicina integrativa, promove a homeostase, a comunicação de todos os sistemas. Então, é tudo, elo de ligação, importantíssimo. A droga que realmente faz mal pro corpo? Essa é difícil de não pensar. Cara, é nós mesmos. Né? Eu acho que ninguém pode fazer melhor ou pior para nós mesmos do que a gente, as nossas decisões e não saber o que a gente está colocando para dentro. Então, acho que a saúde tem tudo a ver com as nossas decisões e a pior droga pode ser a gente, como também pode ser a melhor cura, né? Acho que sim. Olha, resposta. Uau, Hein? hein? Acho que ele leu aqui. Essa foi a mais difícil ainda. Não, se legalizar, plantar ou comprar pronto? Irmão, plantar é muito difícil. Eu já tentei um monte de vezes e não consegui. É complexo. Inclusive, a gente tem documentação e não consigo. Você tá brincando? É tão difícil assim? Não é igual você pôr uma samambaia e regar ali, né? Antes fosse bonito desse jeito. Não, eu tô achando antes fosse. Quem aí já tem a manha que já faz sabe que é um processo complexo. Então, assim, Temperatura, temperatura, tudo, clima, água, tem que cuidar, tem que fazer carinho nas plantas, tem que tudo, envolve essa parte toda energética. Caramba. Entendeu? Então tem um custo para isso. Então eu falo assim, e paciência, e tempo, e tudo. Então hoje o Pedro, legalizou, eu tenho um monte de amigo meu que eu vou incentivar, vou ajudar a plantar. Mas eu quero comprar. Mas eu quero da sua mão até porque eu não tenho muito tempo e trabalho para isso, nem a manha. Tá? Mas assim, se legalizar, eu acho que é cultivo pra galera, até porque de algum lugar a gente tem que tirar. Sim, então vai fazer a galera cultivar. O Pedro vai acabar comprando ainda. Pedrão, dá um recado pra aquela câmera ali, ó. Pra aquele cara que dificulta o seu trabalho, que não vê tudo que você falou, que já te julga, que tem o preconceito na frente da experiência, de escutar. Porque eu sempre falo pros meninos aqui embaixo, a moeda sempre tem dois lados, meu amigo. Então, assim, antes de você pré-julgar, vamos escutar os benefícios da cannabis. Dá um recado para aquele cara que dificulta cada vez mais o trabalho. Como tem o cara que dificulta o meu trabalho aqui, Perfeito. com certeza você tem o seu calcanhar de Anquiles. Irmão, antes de mais nada, é irmão e irmã, na verdade. Não pode falar palavrão, né? Não Pode falar, pode falar, pode falar. Abra sua cabeça, antes de mais nada, né? Só você sabe o que é melhor pra você, só eu sei o que é melhor pra mim. E se as pessoas têm uma necessidade de uso de alguma substância, de uso de alguma coisa que não te compete, que não te agrada, você pode até não gostar, mas você também não tem que ficar criticando ou falando mal. Antes de mais nada, informação. Você ler, saber do que você está falando, seja para argumentar positivamente ou negativamente. Antes de mais nada, informação, porque a hora que você sentar na mesinha aqui para conversar, você vai ter que argumentar e vai ter que trocar ideia com quem sabe do que está falando. Então, antes de mais nada, abrir a cabeça. Às vezes você pode se beneficiar, a sua mãe, seus vizinhos, as pessoas, a sociedade pode se beneficiar daquilo que você tem preconceito hoje. Então, antes de mais nada, abrir a cabeça, só se informa, só você sabe o que é melhor para você. Não atrapalha quem está querendo cuidar das pessoas, fazer um propósito, um bem. É isso, eu não estou obrigando ninguém a fazer uso de nenhuma substância. São as pessoas que vêm até mim em procura de uma evolução, de uma melhoria. Então é isso, cada um sabe o que é melhor para si. Abre a sua cabeça aí, tá? Cada um no seu cantinho e é isso, respeito acima de tudo, Pedrão, a última pra gente encerrar. Tô com você. Qual que é o legado que o Pedro quer deixar? Fala pra mim. A gente tem que quebrar um pouquinho essa questão de medicina tradicional. Antes de mais nada, quebrar um pouquinho do que a gente já tem de medicina, de conservador e desse tipo de mente fechada em relação ao assunto. Então, assim,
não é o Pedro que está trazendo a cannabis agora, isso é milenário e há muito tempo. Eu só quero, na verdade, tentar fazer com que isso abra a cabeça das pessoas sobre esse acesso, sobre pessoas que têm essa necessidade, seja recreativo, medicinal, cerimonial ou industrial de todos. Então, acho que eu quero deixar, na verdade, é um pouquinho disso. Que as pessoas, depois de mim, daqui para frente, possam ter liberdade para fazer uso de uma substância, seja por diversão, por necessidade, e que alguma hora, na verdade, não só a mim, seria até egoísmo meu, mas a mim e outras pessoas que hoje estão lutando para isso, que a gente seja lembrado como quem normalizou algo que um dia já foi normal. Que lutou por isso. Que a sociedade deixou isso com esse tom, essa nebulosa de preconceito, mas que a gente vai voltar a ver com os olhos bons e positivos que a cannabis vem com essa filosofia de positividade, de fazer bem pra gente como pessoas e como sociedade. Então, voltar a sociedade a ser ela mais bonita e mais leve, eu acho que isso pode ser um instrumento para isso. Então, acho que o meu legado é isso, e no meio de um monte de dano, de pessoas com dano e a sociedade sofrendo danos, tudo isso. Exato. Eu acho que tem uma luz no caminho disso tudo, então que esse seja um instrumento e eu possa dar uma iluminada na vida de outras pessoas e na caminhada de quem passar depois de mim. Acho que é isso. Que legal, Pedrão. Quero agradecer muito a sua vinda aqui. Espero que você tenha gostado do nosso ambiente. Uma honra. LT4Cast. Tô aqui paquerando os carros ali desde que eu por favor, cheguei. quando você for comprar um carro, lembra da LT4 eu venho direto aqui. Indique, mas assim, agradecer mesmo, cara, porque foi um bate-papo super legal. A gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas, mas eu acho que deu pra galera entender um pouquinho da questão medicinal, dos benefícios da cannabis. Então, assim, cara, procure um cara especializado. O Pedrão tá aí, tem o site, tem a clínica. Eu acho que valeu muito a pena e gostei muito do bate-papo. Espero que você tenha gostado também do nosso convite. Foi uma honra ter participado. Quando ele falou, na verdade, só tem essa questão da agenda, mas, cara, a gente consegue isso rápido. Então, foi uma honra de participar, de vir trocar uma ideia até com um público, às vezes, que diferente do meu, isso é legal. Aí mesmo que tem vontade de trocar uma ideia. Então, foi mais prazeroso do que eu achei que ia ser. Eu tô super confortável aqui. Se precisar de outros momentos, vim trocar ideia de novo. Então, pô, obrigado, Lucas, obrigado, Rafael, todo mundo que fez aí esse convite, por ter me recebido tão bem. E para você de casa que acompanha o trabalho dos meninos aí, continue acompanhando. É o 21º episódio. 21º episódio. Isso, nós vamos estar aqui comemorando quando já der 600 mil e por aí vai. É isso então, aí. Vida longa, tá? LT4, Obrigado. tá? Que continue sempre sendo fantástico. E obrigado você de casa. Obrigado pelo tempo, pela atenção. Dr. Pedro, Clínica CB Doctors, acho que eles vão deixar aí a tag. Aqui embaixo. Se vocês precisarem, a qualquer momento, avisem que veio daqui, que passou pra gente também dar um carinho a mais. E mais uma vez, obrigado, pessoal todo mundo de casa. Um beijão, muita luz na caminhada de todos vocês. E a gente tá junto, irmão. E eu prometo, turma, eu vou começar a dormir com o Dr. Pedro. Vai começar a dormir com o Dr. Pedro. Não, dormir com o Dr. Pedro não. Ele vai me ajudar a dormir. Não precisa cortar, não. Ele vai me ajudar a dormir. Não vou dormir com ele. Mas eu prometo que se der resultado, eu vou trazer aqui pra turma. Pode ser, Bedão? Pode. Não dormindo, a gente pode dormir. Não vou dormir separada. Com esse cara de dormir. Não. Vai ter um prejuizão, mas a gente dorme perto ali e te ajuda a botar pra dormir. Galera, muito obrigado. Esse foi mais um LT4Cast Show. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!